Um excelente agora a você que está chegando aqui, talvez caindo de paraquedas. A nossa intenção ao gravar esse vídeo bem curtinho é falar um pouquinho sobre o que é mindfulness, não a partir dos conceitos formais, mas a partir dessa forma que a gente gosta mais de trabalhar, que é uma forma mais a partir do sentir e de como experienciar essa abordagem, digamos assim. A gente não ficar só falando em conceitos, mas para que você possa ter uma noção bem viva, bem, às vezes, até tangível do que é o mindfulness. Olá, Rose. Olá! Primeiro, mindfulness, eu acho que a gente poderia dizer que é um modo de vida, né? É uma maneira de viver, um modus vivendi. Quem nunca esteve, assim, completamente presente, imerso em alguma experiência, seja com a natureza, seja num esporte, seja num olhar, num abraço, né? Então, estar presente, né? Quando a nossa mente está onde o nosso corpo está. E eu costumo dizer que mindfulness é navegar com segurança por águas da mente e do coração. E com infinitas maneiras de se navegar, sabe? Com muitos recursos, que é o que a gente traz nos nossos projetos, é o que a gente traz na nossa prática, na nossa vida. Mas eu queria trazer, né, a Cíntia trouxe essa questão de um pouco longe dos conceitos, mas eu queria trazer o conceito do Kabat-Zinn sobre mindfulness, que eu acho que clareia bastante, né? Vou falar com as minhas palavras, mas ele fala que é a consciência, né, ou o estado mental que surge quando a gente presta atenção deliberadamente, com propósito, né, escolhendo prestar atenção sem julgamento, sem crítica, sem lutar com o que é, né, então isso requer algumas habilidades, né, que a gente treina também. Tem três coisas que eu acho importante, muito importante falar, que traduz, que valida se você está praticando mindfulness ou não. Para praticar mindfulness, precisa ter uma intenção. Você precisa saber aonde está a sua atenção e gerenciar essa atenção. E precisa ter uma atitude, que é uma atitude gentil, não julgadora, uma atitude corajosa, né? Então, tem várias atitudes que trazem essa validação de que você está praticando ou não. Existem várias formas de praticar, tanto formal, que é parar e fazer uma prática, né, tipo de respiração, ou escaneamento corporal, enfim, e informal, que é na vida, né, e a nossa intenção é essa, que você estenda a prática que você faz com a gente, tanto no momento inteiramente, como no queridamente, para a sua vida. É isso que faz sentido para a gente. Né, Cíntia? É isso mesmo, as práticas informais são as que fazem mais sentido, porque elas nos dão espaço para a gente escolher o que fazer a cada momento, a partir de um lugar no qual a gente sabe como a gente se sente. E isso é interessante. As práticas de mindfulness, elas desenvolvem a nossa resiliência, porque elas funcionam como uma musculação para o cérebro. Ou seja, a gente vai treinar o foco da nossa atenção. Como eu quero estar mais focada aqui, ou como eu quero estar mais focada no todo. Se eu estou mais focada em mim, na pontinha do meu dedo, no meu corpo inteiro, ou se eu estou focada no externo, em tudo que está à minha volta, ou só em outra pessoa. Isso vai acontecendo o tempo todo, mas a gente não tem, muitas vezes, a consciência de que isso está acontecendo. Então, se você parar para pensar que no final do dia você chega em casa, às vezes cansada, estressada,
e às vezes até trata mal sua família, grita com seus filhos e tudo mais, o mindfulness é como se desse uma oportunidade para você fazer uma pausa de 10 segundos para perceber, eu estou cansada, tem muito estresse, a minha mente está muito agitada, e talvez você consiga decidir fazer algo que suavize seu estado interno. Eu vou tomar um banho antes de lidar com os meus filhos. E às vezes você está na frente do seu filho e você respira, não quero gritar. Talvez eu só queira abraçar. E é esse poder de escolha que a gente tem quando a gente pratica mindfulness, quando a gente faz esse treino atencional. E é muito interessante porque na nossa cultura não existe nada que nos ensine o funcionamento da mente. Nada nos ensina como funciona a atenção, como funciona a nossa reação, como os nossos hábitos trabalham dentro do nosso cérebro. Isso deveria ser conhecido por todo mundo desde cedo, isso não acontece. Não é sobre a gente ficar zen e ficar nas nuvens e sentir como se estivesse o tempo todo flutuando e se alimentando de energia. Isso não existe. A nossa mente funciona como nosso coração bate. Os pensamentos surgem o tempo todo. O que muda é para onde a gente vai levar a nossa atenção. Esse pensamento sim, esse pensamento não. Agora eu quero sentir os meus pés no chão. Agora eu quero abraçar o meu filho, agora eu quero me alimentar. E é muito interessante como a gente sente isso na vida, porque não é previsível esses resultados não são previsíveis. Por exemplo, uma das coisas que a gente conversa muito, como profissionais, como professoras de mindfulness, é o quanto as pessoas prometem muitas coisas relacionadas a essa prática. Você vai se sentir bem, você vai ter muito mais presença nas suas coisas, você vai isso, você vai aquilo, realmente. Há pesquisas que até comprovam. Entretanto, cada minuto e cada circunstância é uma completamente diferente. Se a gente fizer a mesma prática, hoje, amanhã, depois, cada momento a gente vai ter uma experiência diferente. Sim, a gente vai cultivar a nossa resiliência, a nossa capacidade de perceber as situações e de estar consciente mesmo nas dificuldades da vida, porque elas acontecem. Elas são tão normais quanto as coisas, entre aspas, boas. Elas fazem parte. Estão aqui para a gente aprender. E é isso que é interessante. Você agir com consciência nos momentos desafiadores não tem preço. Você se sente triste, você se sente ao mesmo tempo satisfeito por estar ali, por estar presente, por cuidar do que faz parte de você. Uma das coisas mais interessantes do mindfulness também, que embora tenha esse efeito terapêutico, não é terapia. A gente não está aqui analisando nem julgando as coisas da mente, o material, todo esse material que a mente produz. A gente está aqui percebendo tudo o que acontece nesse momento. Minha mente está um caos. Tem esses pensamentos, a gente começa a ampliar a nossa perspectiva de uma forma mais desapegada de tudo que se passa. Isso é interessantíssimo, porque nos dá clareza do que é real e do que a nossa mente está criando, muitas vezes através do medo, muitas vezes através da ansiedade, e isso vai reverberando no nosso corpo. E outra coisa ainda mais interessante, a gente treina toda essa atenção, não direto no pensamento, vai prestando atenção no pensamento. A gente treina isso através do corpo, o que torna tudo mais simples e mais gentil, porque para lidar com algum tipo de pensamento, eu tenho que lidar com algumas dificuldades e com toda a minha história, com tudo que eu passei de difícil ao longo da minha vida, eu consigo notar a minha unha, observá-la em detalhes, sem todas essas crenças e coisas, sem todos esses entraves que nos fazem, muitas vezes, desistir do autoconhecimento. Eu posso conhecer a ponta do meu dedo, como ninguém mais conhece. E isso faz com que essa capacidade de olhar para a ponta do meu dedo, depois para o dedo, depois para a minha mão, e depois para as duas mãos, e depois para o braço, isso vai fortalecendo essa capacidade de olhar depois para as emoções e para os pensamentos.
o que torna um material maravilhoso para toda a terapia que vai acontecer depois, ou não. E é impressionante como a gente se percebe, né? E você trouxe lá no início sobre como a gente ganha recursos para melhorar essa habilidade de notar onde está a nossa atenção e redirecionar e voltar, ou ficar onde a gente percebeu, né? E a gente pode também notar a nossa atenção dividida. Por exemplo, isso aconteceu comigo. Tipo, enquanto eu te ouço, eu percebo os meus pensamentos. Eu percebo, nossa, eu vou falar isso, vou falar aquilo, vou falar. Aí eu noto e volto para realmente estar te ouvindo. E aí eu percebi em alguns momentos eu, tipo, tão envolvida no que você estava falando, sabe? E aí vinha uma frase. Então, notar isso. Por exemplo, você está assistindo um filme e você percebe essa dança de emoções e de pensamentos e de sensações corporais, né? Então, isso abre um espaço, né? E eu adoro uma frase que eu não me lembro bem o autor que falou, que ele fala que mindfulness é um encontro sereno com a realidade. E é isso, né? É encontrar de uma forma suave o que está presente, trabalhando essa equanimidade, né? Que é o equilíbrio, é, tanto nas coisas boas, tanto na euforia, na alegria, como nas coisas desafiadoras, na tristeza, na frustração. Ou seja, quanto mais a gente treina isso, né? Faz esse treinamento que você trouxe, mais a gente se fortalece e escolhe, né? Sempre, a gente vai sempre repetir isso, né? Porque esse o encantamento do mindfulness, é essa a magia, né? Você percebe, então você pode escolher. Se você não percebe, você fica à deriva. Muitas vezes outras pessoas escolhem por você, ou a situação escolhe por você. Então, é muito libertador nos conhecer e escolher o que faz o nosso coração pulsar, porque a mente, mente, mas o coração não. Então, quanto mais a gente se abre para familiarizar com esse movimento mental, mais a gente alcança a nossa verdadeira essência, né? E isso requer muito, muito menos energia, muito menos gasto, né, calórico, muito menos suor, assim, é suave, né? Cada vez mais suave. É interessante, Rose, isso que você falou, de cada vez mais, porque não existe também uma expectativa de chegar num ponto em que a gente vai sempre escolher, que a gente vai estar sempre com atenção plena, que a distração faz parte, e todo esse equilíbrio ele é dinâmico. Então, não é porque a gente é professora de mindfulness que a gente não se distrai, não é porque eu estou tomando cada vez mais decisões coerentes com a forma como eu quero me sentir, que às vezes eu não vou fazer uma coisa que está completamente incoerente. E o que muda é isso, o timing entre perceber o que está acontecendo e cuidar. Se eu percebo, eu posso escolher. Mas aí que está também, você falou de encantamento. O encantamento é que um pouquinho que a gente faz uma diferença enorme. Então, vale muito a pena experimentar. A gente tem práticas gratuitas toda segunda-feira, que se chama Momento Inteiramente, 8h30 no Brasil. Agora 11h30, que acabou o horário de verão aqui em Portugal, 11h30 aqui em Portugal. É online, é ao vivo, é gratuito. E a nossa entrega nesses momentos acontece no mesmo jeito que a gente faz com tudo, todas as nossas abordagens profissionais ou não, porque a gente vem para esse projeto de uma forma muito inteira, não é à toa que ele se chama inteiramente. A gente trabalha da forma que a gente acredita, a gente trabalha aqui a nossa visão de vida, a forma como a gente quer viver isso, integrado, inteiro. A gente não tem essa divisão de vida profissional e de vida pessoal. Então, vem conhecer esse modo que não é nada fácil, mas que é super interessante, que procura respeitar um pouco o nosso processo, né, Rose?
E então toda segunda-feira tem as práticas gratuitas, toda sexta-feira tem as práticas de aprofundamento. E que é um movimento também potente e simples e incrível, no qual a gente trabalha um tema por mês. Nessa sexta-feira a gente começa um novo tema, e sinta-se à vontade para descobrir tudo no nosso site ou para mandar uma mensagem para a gente. É isso. Obrigada pela sua atenção, pela sua presença. E vem com a gente. Vem caminhar com a gente, vem sentir a vida com a gente. É um prazer. Inteiramente. Um beijo.